Olá, graça e paz. Este é o canal Deus e Envolvimento Pessoal, um canal que vem falar sobre o desenvolvimento humano sob a luz e a ótica da palavra de Deus. Desde já eu sempre comento, já curta, já compartilhe, já faça, se interaja com o vídeo. Como a gente sempre fala, o YouTube ele entrega o vídeo conforme a relevância, conforme a interação. E que você possa estar ajudando a semear essa palavra de Deus, que eu tenho certeza que vai falar não só ao seu, mas ao nosso coração, estará alcançando vidas, porque a palavra de Deus nos diz no livro de Isaías que a palavra do Senhor, assim como a neve e a chuva, que desce até a terra, e ela não volta de novo para as nuvens, né? A gente já conhece o ciclo da chuva, sem antes faz a terra produzir e brotar, da semente ao que semeia e pão ao que se come. E assim o Senhor diz que será toda a palavra que sair da boca dele. Curta, compartilhe e interaja com o vídeo. No vídeo de hoje, talvez o título é até um clickbait, né? Uma forma sensacionalista de chamar a tua atenção, uma forma de contrapor o senso comum, que muitos acham que aquela frase o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, né? Ela está na Bíblia, mas na verdade não. Mas o conceito disso realmente está na Bíblia. Filipenses capítulo 2, versículos 13, diz que é o Senhor que opera nas nossas vidas o nosso querer e o nosso efetuar. Ou seja, é o Senhor que brota o desejo, é o Senhor que nos faz nos despertarmos, é o Senhor que nos chama, né? O Salmo de número 100, ele diz que celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Apresentei ao Senhor com um canto, né? Trazei um canto novo ao Senhor e reconhecer que foi Ele e não nós que nos escolheu como povo teu e ovelhas do teu rebanho. Então, nós entendemos que é o tempo todo na Bíblia, é Deus nos chamando, nos convocando para essa tão grande salvação. Mas por que esse título então, que o cair é do homem e o levantar também é? A palavra de Deus não diz no Salmo 20, uns se encurvam e caem, mas nós se levantamos e estamos de pé. Ou seja, nós decidimos nos levantar. E por que nós decidimos nos levantar? Porque antes disso ele fala que o cavalo prepara para a guerra, mas a salvação vem do Senhor. Ou seja, a disposição em colocar a confiança parte de nós. E é através desta disposição em obedecer é que Deus nos faz levantar. É que Deus nos faz, ainda que estejamos abatidos, rastejando, nos levantar. Mas no vídeo de hoje o que eu quero trazer é que a responsabilidade de se levantar, como o jovem ali do filho pródigo, é nossa. Foi uma decisão do jovem. O pai estava todo dia ali esperando ele. E essa parábola, ou seja, essa analogia, é daquele que conhece a palavra. O pai ali representa o próprio Deus. Como Jesus diz no livro de Apocalipse, eis que eu estou à porta, eu estou esperando todo dia o seu retorno. Mas o que impede, ou o que te levou a essa queda? Você hoje é um crente caído dentro de uma igreja? Você é um crente desigrejado? Você é aquele que não consegue se levantar? E meditando nessa palavra, eu pensei, orando a Deus, quais que são alguns dos motivos que faz com que o crente ele não impeça ele de se levantar. E um dos motivos que Deus me toca é a autocomiseração. O que é a autocomiseração? A autocomiseração é você sentir pena de você mesmo, de você se achar sempre injustiçado, de você se achar sempre que você não teve oportunidades, que você foi
desprezado. Então troque essa autocomiseração pela autorresponsabilidade. Nós vemos na Bíblia que as pessoas que mais impediam de se chegar a Jesus não era a guarda pretoriana, não era os romanos, eram os religiosos. Por exemplo, o caso de Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa rejeitada, se fosse hoje em dia, pela igreja, pelos judeus. Por quê? Porque ele era um cobrador de impostos para um império que estava invadindo aquele reino, aquela nação. Então eles viam ele com maus olhos. Se hoje em dia nós, por exemplo, nós nos queixamos dos políticos porque os impostos são muito caros, agora imagine uma pessoa que aquele país ele está sob o jugo de uma outra nação e esse cidadão ele está cobrando impostos caríssimos do seu próprio povo. Mas o interessante é que Zaqueu ele não colocou limitações. A Bíblia descreve ele como um homem baixo. Ele estava, ou seja, uma multidão seguia Jesus. Ele não estava numa área VIP. Ele não tinha privilégio de alguém, de amigo de alguns discípulos que colocou ele lá na frente, num local privilegiado. Não, ele subiu até uma árvore. Ele desejou, ele entendia que esse Cristo que falava com ele, que aquela palavra que falava com ele, que ele precisava se levantar. E ele usou de todos os meios necessários. E quando o Senhor Jesus pergunta a Zaqueu, desce dessa árvore, que hoje convenho te visitar. Algumas traduções dizem que hoje eu convenho estar na tua casa. E ali Jesus também, muitas pessoas olharam torto, porque falavam, olha, mas ele come com pecadores? Os caras são um inimigo da nação. E o que Zaqueu fez? Zaqueu ele não teve medo de expor aquilo que as pessoas o condenavam. Ele não teve medo de confessar, de ser quem ele é, de reconhecer os seus limites. E ele falava, Senhor, se realmente eu devo a alguém, eu restituo 4 vezes mais. Eu dou metade do meu dinheiro para os pobres. Eu estou disposto, Senhor, a nascer de novo. Zaqueu, naquele tempo, ele vivia uma vida boa. Ele era um homem rico, era um homem que desfrutava de privilégio perante o Império Romano. Mas ele sabia que aquele reino ele era passageiro. Aquelas benesses elas eram passageiras. E ele resolveu, ele sabia que se ele fosse nos dias de hoje naquela igreja, muitos iam olhar torto, muitos iam condenar. Mas isso não impediu que ele chegasse até Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, você que assiste esse vídeo neste momento, talvez muitas das vezes você pensa em voltar para a igreja, mas você deixa que os escândalos ou aquilo que você conjectura, como as pessoas vão te receber. Não se importe com isso, meu querido, minha querida. Primeiro, use os recursos que você tem. Suba numa árvore para depois você descer. Quando Cristo te chamar. A Bíblia fala, as pessoas falam, hoje virou até um meme, né? Os humilhados serão exaltados. E não é isso que a Bíblia fala. Ser humilhado não tem mérito nenhum nosso. Mas a Bíblia fala que aquele que humilha a si mesmo. Talvez é a maneira de você morrer primeiro, para depois você ressuscitar com Cristo. Em vida, eu gosto de usar aquela frase que Jesus usou, se o grão de mostarda ele não morrer, ele ficará para sempre na solidão. Então se levante, ainda que venha o julgamento, ainda que na tua mente as pessoas vão falar mal, ainda que na tua mente muitos vão te olhar torto, muitos vão te julgar. Se levanta, coloca use aquilo que as pessoas usam para te acusar e fala, não, se realmente eu devo isso, eu estou disposto a pagar. Eu gosto do livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 8 até o 10, que fala, ó inimiga minha, não se alegre a meu respeito, ainda que eu esteja caído, eu levantar-me-ei, e se a minha vida hoje é trevas, o Senhor será a minha luz. Depois ele fala na sequência, eu sofrerei a ira do Senhor, porque eu pequei contra ele, mas até que
ele julgue a minha causa e execute o meu direito. E a minha inimiga, ela verá isto. Aquela que me dizia que este não tem mais jeito, os seus olhos verão e contemplarão a salvação que o Senhor fará na minha vida. Muitos talvez já tenham dito que você já era, que você já foi, mas Deus está te dizendo, no momento que você está assistindo esse vídeo, não, meu filho, minha filha, eu estou fazendo todas as coisas novas para você. Eu te chamo novamente. Entrega a tua vida para mim. Se levanta, que eu vou produzir o arrependimento na tua vida. Outra coisa que muitas das vezes faz com que o cristão ele não se levanta são as más experiências dentro de uma igreja. Por isso que nunca antes, né, fazendo aquela brincadeira na história desse país, você viu tantas pessoas desigrejadas, de forma muitas das vezes legítimas. A igreja, eu sempre falo, a igreja muitas das vezes ela foge da situação de ser exemplo, eles jogam tudo na conta de Deus. Ah, saíram de nós porque não eram de nós. Quem está por Cristo não sai por causa do homem. Mas é uma forma de se eximir de responsabilidade. Às vezes a gente sempre cita com um certo saudosismo como era a boa igreja, como que Deus operava, como que os congressos tinham batismo com o Espírito Santo, como que Deus se fazia presente. E é verdade, a igreja ela trouxe muita bênção, muita libertação. Mas também a igreja matou a fé de muitos. Você vai ver relatos de pessoas que foram expulsas de igreja porque irmãs que andavam de bicicleta, né? Pessoas que saíram de igreja porque cortaram o cabelo, irmãos porque passavam gel. Então pessoas que saíram porque às vezes o pastor ou alguém da igreja adulterou com a esposa da pessoa. Às vezes essa pessoa, um filho de um pastor, alguém que tinha cargo, exercia cargo na igreja, desvirginou alguma pessoa, fez com que essa pessoa, humilhou essa pessoa. Muitas pessoas olham para a igreja e tem mágoa, tem ranço, não pode ouvir falar de um pastor. Porém, irmãos, irmãs, e você que nos ouve, as más experiências, elas não impedem nós seguirmos a nossa vida secular. Uma má experiência com um professor não te impede de você concluir a sua faculdade. Uma má experiência no estádio de futebol não faz com que você deixe de torcer para o seu time. Uma má experiência da outrora, quando você não estava na igreja numa balada, não te faz você deixar de curtir seu sábado. Uma má experiência com uma empresa aérea não te faz desistir de viajar. E por que para Deus nós devemos ter estas restrições? Não, meu querido, minha querida. Sim, a igreja, ela é falha. E eu não eximo o uso daquela frase, não, mas não existe igreja perfeita, sim, mas não é este o ponto. Muitas das vezes nós falhamos, sim. A Bíblia fala que se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, ou seja, daqueles que eram injustos, que justiça é essa? Quantas das vezes obreiros que fizeram tanto pela igreja não receberam nenhum reconhecimento? É como se fosse aquela frase, que Deus lhe pague. A pessoa renunciou vários finais de semana, a pessoa renunciou à vida dela. Mas muitos falaram, mas não era para Deus? Sim, era para Deus. Mas nós somos mordomos aqui na terra, nós temos responsabilidade também sobre aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Então isso não nos exime. Por que eu citei que se a nossa justiça não for melhor do que a dos escribas e dos fariseus, ou seja, se a nossa justiça não for maior do que a justiça secular? Quantas e quantas das vezes uma empresa ela honra mais um funcionário do que uma igreja honra o seu obreiro?
Nós já vimos isso. Todavia, o Senhor, Ele te chama. E por que a igreja é importante? Eu prego sempre que nós não devemos terceirizar a nossa fé, que nós não devemos delegar a igrejas a nossa fé a um padre, a um pastor. No entanto, nós precisamos. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra de Deus. Igreja perfeita não existe. Mas uma igreja bíblica e saudável, ela existe. E com certeza, ore a Deus que Deus vai te encaminhar para uma igreja onde você vai desenvolver o seu talento, onde você vai desenvolver os seus dons, onde você vai cultivar amizades e onde você vai ter uma fé saudável. Outra coisa que muitas das vezes impede o cristão de se levantar é a pessoa que é demasiadamente justa. Como fala no livro de Eclesiastes, não sejas demasiadamente justo e nem demasiadamente sábio, porque você destruiria a ti mesmo. Muitas das vezes você fala, eu só vou voltar para a igreja quando eu estiver bem. Eu não sou digno. Eu fiz muita coisa errada. Eu não quero ser que nem fulano, que nem meu vizinho, que nem meu pai, que nem minha mãe, que nem meu irmão. Não. Faça a diferença. Não jogue a responsabilidade para os outros. Deus, Ele não te chama pela sua perfeição. Ele te chama pela sua disposição. Deus não chama perfeitos. Deus chama voluntários. Deus chama aqueles que são piedosos, aqueles que reconhecem, aqueles que têm facilidade em reconhecer que eles são pecadores. O salmista, ele fala aquele que se calava até acerca do bem. Talvez você tenha falado, olha, eu preciso me levantar primeiro, eu estou orando, eu estou jejuando, eu preciso levantar, Deus precisa me levantar. Deus, Ele já te levantou, meu irmão. Ele só espera a sua atitude. É Ele que opera o querer e o efetuar. Mas Ele espera que você tome essa atitude. Que você faça como Zaqueu. Zaqueu poderia ficar criticando, falar, esses crentes aí não prosperam, têm inveja de mim, ficam falando, eu tento chegar perto desse Jesus, eles afastam ele. Não, mas Zaqueu entendeu que a salvação é individual, que ele precisava de Cristo, que ele queria que o Senhor desvendasse os olhos dele para que ele enxergasse a maravilha da lei do Senhor. Os fardos do Senhor não são pesados. Jesus tem uma vida abundante. Isso não é uma frase motivacional. Isso é o evangelho real. Desperta. Não deixe que o pecado, não deixe que a sua consciência, a palavra de Deus fala que a tua consciência e o seu coração te acusam. Maior é Deus que o teu coração. Deus é maior que a tua consciência. Ainda que seus pecados, eles são os pecados mais absurdos. Deus, Ele está pronto, meu querido, minha querida. Há uma frase aí que fala que a lei, ela condenava o melhor dos homens. A graça, ela salva o pior. Interaja com a graça de Deus. Faça como o filho pródigo. Levantar-me-ei e terei com meu pai. Deus me levantou para a cabeça e não para a cauda. Não é o evangelho triunfalista, mas o evangelho que nos faz vencer. O evangelho que nos dá vida. O evangelho que tira a escama dos nossos olhos. Um evangelho que salva. A salvação, ela é progressiva. Ei, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, faça como Paulo. Paulo, ele entendia que o fracasso, o tropeço, ele faz parte. Por isso que ele deixa claro, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas qual que é o meu segredo? Eu deixo que tudo que para trás fica, eu procuro do alvo. Não deixe que o pecado, não deixe que a sua consciência, não deixe que a má experiência em igreja, não deixe que o seu orgulho, o orgulho, ele combate contra a salvação. Entregue a tua vida para o Senhor, crê no Senhor Jesus. Ele está pronto, meus queridos, enquanto há fôlego, há esperança. O salmista, ele faz a pergunta, os mortos te louvarão? Ou haverá louvor na sepultura? Não. Deus, ele te chama agora. Vem a noite que não se pode mais trabalhar. A noite é a morte.
Você está vivo, você que está ouvindo essa mensagem neste momento. Se o Espírito Santo ainda está falando com você, porque ainda há arrependimento, você não tem um pecado para a morte não, querido, senão você não se sentiria mal com o pecado. O inimigo às vezes tem colocado na tua mente que você não tem mais jeito. Mas eu sou canal de Deus neste dia, neste horário na tua vida. Deus está te restaurando. Está de novo realizando seus sonhos, e não só um sonho material, mas um sonho ministerial. Entregue o teu caminho ao Senhor. Não se apoie no seu próprio entendimento. Não fique imaginando como serão as coisas. Se levanta. Se o cair foi responsabilidade tua, o levantar também é responsabilidade tua. Só que tanto cair como levantar é Deus que vai operar em você. Quantas das vezes nós achamos que nós caímos ou fracassamos em qualquer área, seja material, amorosa. Depois a gente se recupera nessa parte, a gente chega num patamar, a gente pensa, agora eu não caio mais. Mas a questão ela não está no início, não está no meio, ela está no final. A bênção de Deus ela está no fim, para aqueles que perseveram. Por isso que o Senhor Jesus disse que muitos últimos serão os primeiros, aqueles que não desistem. O Evangelho, ele é perseverança. Ele é ir além. É como muitas das vezes você vê as pessoas que treinam atletas de alto rendimento. O atleta de alto rendimento, ele começa onde o não atleta já terminou. Ele vai muito além da fadiga, ele vai muito além da dor. Assim é a vida do cristão. A prova do cristão ela só começa quando, de verdade, a resiliência humana ela já foi. Porque aí é que Cristo entra para fazer aquilo que nós não podemos. Por isso que fala que o reino de Deus ele é tomado com violência, no sentido que não é fácil, não é por obra, mas é necessário uma força mental. Por isso que Jesus diz que o espírito está preparado. Passa muito pela mente. O corpo ele cansa. Não é deixar de congregar que vai te fazer se livrar do pecado. Livro de Hebreus, capítulo 12, fala, portanto, voltai a levantar as mãos cansadas, os joelhos já desconjuntados, e fazei as veredas, ou seja, os seus caminhos direitos. Ali o autor do livro de Hebreus, ele não está falando para o crente que está bem, ele está falando para o crente que está mal, que está lutando. Para que aquele que manqueja, aquele que está manco, ele venha a ser curado. A fé vem pelo ouvir. É importante você estar ouvindo. O mundo hoje ele é cheio de distração. E a Bíblia fala que várias coisas eles tiram a palavra. Às vezes você se emociona em algum momento, ouve um louvor, uma pregação, você sai com aquela sensação, nossa, hoje eu falei em línguas, hoje eu chorei, hoje eu senti o Deus vivo. Mas daqui a pouco você não alimenta mais a tua fé. Você não alimenta mais. Seus momentos de lazer, a vida hoje ela é corrida, é cansativa, eu entendo isso. Mas quando sobra aquele lazer, nós só pensamos em descansar, nós só pensamos em relaxar. E isso não é errado. Mas a palavra, Jesus, a cada vitória dele, ele ia orar. Que tenhamos um estilo de vida. Só se vence no reino de Deus com a vida em espírito, não tem jeito. A gente pode usar técnicas, as pessoas sempre estão reinventando o evangelho, mas o evangelho ele continua sendo o mesmo. É a leitura da palavra, é uma vida piedosa, é uma vida jejuada, uma vida de renúncia e de busca e de arrependimento. Que Deus venha estar nos abençoando cada vez mais. De novo eu reforço, curta, compartilhe, interaja com o vídeo, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço.